A vida contemporânea é dominada por uma dissincronia, sendo por isso que é necessário refletir sobre questões como cultura e identidade para que se possa inverter a tendência do presentismo, no sentido de se acomodarem as memórias, para além do anacronismo, que consiste no desalinhamento e na falta de correspondência entre as particularidades de diferentes épocas. O problema é complexo, sendo portanto urgente promover uma descolonização mental. O conceito de lusofonia é entendido nesta comunicação enquanto visão pós-colonial de um percurso afetado pelo colonialismo português em relação aos países que hoje são autodeterminados: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a que se acrescenta o Brasil e Timor-Leste. A lusofonia é um termo da área cultural, não obstante ser necessário desmantelar os mal-entendidos em que navega, como a centralidade portuguesa, a reconstrução das narrativas do Antigo Império, quando se baseia no lusotropicalismo e na ideia de colonização doce, ou quando é baseada numa narrativa de ressentimento. Esta comunicação propõe uma reflexão sobre a relação entre identidade e cultura, observando como as entidades culturais são localizadas num mundo globalizado. É deste ponto de vista que a lusofonia é vista como uma possibilidade intercultural, transcultural, crítica e inclusiva, em oposição à globalização cosmopolita. É neste contexto que o Museu Virtual da Lusofonia surge como uma plataforma para a cooperação académica em ciência, ensino e artes, pretendendo ser um mecanismo que convida à participação ativa dos cidadãos, reconstruindo a memória coletiva. Ora, na mitologia grega, Dédalo teria sido um dos homens mais criativos e habilidosos de Atenas. Foi ele quem projetou, por exemplo, o labirinto de Creta, a pedido do rei Minos, que serviu para aprisionar o Minotauro. Só que Dédalo entrou em choque com o monarca, tendo este ordenado que ele e seu filho, Ícaro, fossem colocados numa ilha de onde não podiam fugir sem a sua autorização. Dédalo começou então a imaginar uma fuga, tratando de construir umas asas para ambos se escaparem pelo ar, uma vez que por terra e por mar isso se revelaria impossível. Logo que o trabalho ficou pronto e depois de experimentar o invento, ensinou Ícaro a voar, advertindo de que deveria fazê-lo nem muito próximo do sol, para que o calor não derretesse a cera que colava às penas, nem tão baixo, de forma a que elas não se molhassem. Só que Ícaro ficou deslumbrado com o sol, voando em sua direção, esquecendo-se rapidamente das orientações de Dédalo. A cera das asas derreteu e logo Ícaro se estatelou no mar, morrendo afogado. O pintor renascentista Peter Bruegel, conhecido como o Velho, pintou um quadro que batizou de Paisagem com a Queda de Ícaro, cerca de 1558, que retrata o drama de Dédalo a observar impotente a morte do filho. Homi Bhabha sustenta que a pintura nos deve fazer pensar, ou não fosse o lugar de testemunho um dos lugares de sempre da cultura. No quadro, retrata-se a morte de Ícaro, caído do céu a afogar-se solitariamente no mar sem que se dê conta do que está a acontecer, num pormenor quase imperceptível. A obra está feita supostamente na terrível perspectiva de Dédalo a observar impotente a desgraça do seu próprio filho. Através do quadro, Homi Bhabha refere que uma das perguntas que a própria cultura pode lançar ao mundo é sobre quem é hoje, afinal, a testemunha moral do sofrimento humano. E, para além disso, pergunta se a cultura não será o detalhe periférico e secundarizado que nos faz reconsiderar todo o sistema. A memória deve ser preservada de forma equilibrada, a fim de evitar que a amnésia e a indiferença não se tornem perigosos ingredientes de uma qualquer barbárie, partindo do pressuposto que a identidade e a diferença são faces da mesma moeda. Ou como lembra Lévi-Strauss, a fé na identidade talvez seja apenas o reflexo de um estado de civilização delimitado num curto espaço de tempo, pelo que a crise adquire dessa forma um outro significado. Motivando o questionamento das ideias pré-concebidas sobre a noção de si próprio, sobre o outro e sobre o mundo, da identidade definida, tida como definitiva, passou-se à constatação de identidade não tipificada e que sai da esfera da visão centrada em nós próprios, como assinala o sociólogo Claude Dubar. Em consequência, destaca-se a ideia de que uniformidade não significa o mesmo que homogeneidade, sendo que apenas a fidelidade com o outro permitirá, como refere Kapuscinski, despertar o sentido de humanidade para que o renascimento não sobressaia, sendo que este, como sublinha Marc Ferraud, não é unilateral. É de resto a aceitação do outro que há de determinar o começo de uma dimensão ética, como refere
Humberto Eco. Para tanto, na concepção de Dominique Valton, assume-se-á um outro omnipresente que já não é abstrato nem distante, o que não significa que seja mais familiar ou compreensível. Trata-se, por conseguinte, de um outro que será entendido como uma realidade sociológica que integre todos os elementos resultantes da diversidade cultural, mas também aqueles que estabelecem laços à escala das sociedades. A lusofonia é normalmente traduzida pelos dicionários como conjunto de identidades culturais existentes em países, regiões, estados ou cidades falantes da língua portuguesa, bem como outras comunidades espalhadas pelo mundo. A lusofonia corresponde a um sistema de comunicação linguístico-cultural na língua portuguesa, cujas variedades pertencem a vários povos que a utiliza, sejam enquanto língua materna, seja como língua segunda. Também comporta o português da Galiza. A língua portuguesa é utilizada por mais de 260 milhões de pessoas, sendo a quarta língua mais falada no mundo. De acordo com projeções das Nações Unidas, em 2050 haverá perto de 400 milhões de lusofalantes, número que crescerá para os 500 milhões no final do século. Por outro lado, o português é a terceira língua do mundo mais utilizada na internet, facto de valorizar a língua no contexto das novas tecnologias do presente e do futuro. A lusofonia é aqui entendida enquanto olhar pós-colonial num percurso difícil afetado pela colonialidade. A lusofonia que aqui está em causa não é lusocentrada, não tem por conseguinte o jugo da Portugalidade a pesar-lhe sobre os ombros. A lusofonia de que aqui se fala, como defende Moisés de Lemos Martins, tem um recorte intercultural e vai para além de uma significação meramente gramatical, tratando-se de um termo na área cultural e de construção simbólica, num mundo cada vez mais globalizado, que se inscreve no presente e com o destino do continente imaterial dos países que a integram. É nosso entendimento que a globalização intercultural e transcultural, assente numa globalização do que é diverso, do que é diferente, pode contrariar a globalização cosmopolita, que remete para uma metafísica da unidade, que supõe racionalismo, etnocentrismo, imperialismo, colonialismo e produtivismo, como se propõe no caso da lusofonia, com base numa dinâmica crítica e inclusiva que não passará certamente pelo apagamento ou negação das partes integrantes da história. Ou seja, apesar da expansão marítima europeia dos séculos XVI e XV ter sido um processo que se abriu à alteridade, à diversidade e ao conhecimento do outro, fracassou ao assimilar e destruir toda a diferença e produzir o colonialismo. É nesse sentido que deixar de considerar as diferenças entre histórias coloniais e processos de colonização pode levar a impor sobre um povo a narrativa pós-colonial de um outro, tornando assim esse povo ainda mais invisível. Urge, por isso, imaginar a lusofonia descolonizando as mentes dos seus protagonistas, de forma a permitir ultrapassar equívocos e dirimir ressentimentos, sentidos de superioridade ou de inferioridade, bem como imaginários ideológicos, para além de que ela não se torne uma lusotopia, como refere Michel Cahan, ou numa lusofonia, no dizer do escritor Miyakoto. É neste contexto que o Museu Virtual da Lusofonia surge como uma plataforma para a cooperação académica em ciência, ensino e artes no espaço dos países de língua portuguesa e das suas diásporas, existente também à Galiza e à região autónoma de Macau, reunindo num esforço comum universidades com projetos de investigação e de ensino pós-graduado na área das ciências da comunicação, dos estudos culturais, assim como associações culturais e artísticas na construção e no aprofundamento do sentido de uma comunidade lusófona. Sendo uma plataforma virtual, o Museu Virtual da Lusofonia tem também a pretensão de ser um mecanismo que convida à participação ativa dos cidadãos na disponibilização de registros no comentário às obras preservadas no museu, na reconstrução de uma memória coletiva. A participação dos cidadãos começará na fase de construção das coleções do museu.